centro de buscar a presença dele, de estar na presença dele, de invocar a presença dele nas nossas vidas, porque ele é a nossa base, ele é o nosso suporte, né? Ele é a pessoa que nós precisamos cultuar todos os dias, para o nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra, eu quero dar início ao culto dessa manhã, iniciar o culto de adoração a ele, né? Que está no meu coração. Eu estava meditando a palavra esses dias, né? O que eu tenho que fazer? Qual a atitude que Deus quer de mim? Primeiro, eu leio aqui na palavra a palavra que veio no meu coração. Deus, o que Ele quer de mim? Ele quer de você um coração grato, um coração agradecido e reconhecido. Ele quer ser reconhecido pelas obras que Ele fez na nossa vida e pelo amor. Hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Aí Ele está pensando, né? Deus como nosso Pai. O quanto Ele nos amou. Ele deu o seu Filho para pagar o preço pela nossa redenção, para pagar o preço pela nossa salvação. Gente, tem ideia do que é isso? Acho que nem o pai da terra tem coragem de dar o seu filho para morrer para alguém, né? E Deus teve. E não só para uma pessoa, para toda a humanidade. Então a gente tem que reconhecer Deus como Pai, né? E a obra que o Filho fez, né? Porque ele não foi morto, não foi assassinado. Ele se ofereceu por amor a mim, por amor a você. E a palavra tem assim: o que Deus quer de você? Em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que Ele quer que nós façamos hoje? Em tudo dai graças. Que Ele seja reconhecido. Que nós saibamos a posição que nós temos. Eu estava até comentando hoje com a irmã. Como é que uma pessoa, quando ela passa a entender isso daqui? Tem muitas pessoas que a gente vê falando assim: eu não presto, eu não pago nada, eu não tenho valor. Por que Jesus pagou um preço tão alto assim se você não tem valor? Por que Deus deu o único filho dele para morrer no seu lugar, pagar o preço, se você não tem nenhum valor para ele? Nós temos um imenso valor. Então, você hoje tem que se colocar nessa posição. A gente tem que trazer o Evangelho para o nosso pessoal. Entender que Deus quer um relacionamento com cada um de nós. Quando nós entendemos isso, nós entendemos o plano da salvação que Deus fez, que Jesus Cristo executou. Não existe como a gente não mudar, a gente não se transformar. O nosso pensamento muda, a nossa atitude diante da vida muda, tudo se transforma. Porque nós reconhecemos que nós somos amados e nós somos valorizados. E para nós, o ser humano, como aqui no mundo, né, assim, o tratamento pessoal de um para o outro é tão assim, ridicularizado, né? A gente consegue entender a dimensão desse amor que o Pai teve, que o Filho teve ao se entregar e dar sua vida para todos nós. E hoje é dia de a gente fazer memória. É dia de a gente lembrar o preço que foi pago por mim e por você. A gente tem que se incluir nesse plano de salvação. Porque esse plano já foi feito, já foi executado. Aquilo que separava a gente de Deus já não separa mais, não existe separação. Então eu tenho que entender isso daí e aplicar na minha vida. Então o que eu tenho que ter? Um coração grato. Em tudo dai graças. Por quê? A obra já foi feita. O propósito de Deus já foi realizado. Tudo já está consumado, como Jesus falou quando Ele entregou a sua vida. Está consumado, tudo já está consumado. Então hoje eu tenho que entender esse plano, eu tenho que receber na minha vida, eu tenho que viver sempre. Desde o momento que eu acordo, em tudo, quando eu abro o olho, dar graças a Deus. É mais uma oportunidade que Ele está me dando de viver esse dia, viver na presença dEle. É a graça dEle que está se renovando na minha vida, né? E a misericórdia dele está se renovando na minha vida também. Ele nos dá todas as chances até o último momento da nossa vida. Nós temos a chance e a oportunidade, quando nós estivermos aqui, de reconhecer o Pai, reconhecer o Filho e a nossa posição de amados de Deus. Amém? A outra coisa que, assim, eu estou ligada aqui na graça, né? E disse, aqui nessa passagem aqui, está estudando o apóstolo Paulo. Ele foi escolhido por Deus, né? Para levar o Evangelho até os gentios, na 2 Coríntios 12. Eu vou ler o 8 e o 9, mas eu vou comentar essa passagem aqui. Paulo, ele foi muito usado por Deus. Aqui ele fala essa passagem aqui, que foi dada em visões que a gente não consegue entender. E no momento ele não passou, ele não falou o que ele viu, né? Deus não permitiu que ele falasse o que foi visto no céu. Ele fala que ele conheceu um homem, se na carne, eu não sei, no espírito eu não sei, mas foi arrebatado para conhecer o céu. Ele viu coisas que a gente não tem ideia, né? E ele também não revelou o que foi visto. Mas porque ele viu, e porque Deus revelou isso a ele,
Aí ele fala assim, para que ele não se exaltasse, foi dado a ele um espinho na carne. Aqui não especifica que espinho na carne que é esse também, né? Mas é para ele não se exaltar. Porque a palavra de Deus fala que a gente não pode se exaltar. Aquele que humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado, né? Então foi dado um espinho na carne para que ele não se exaltasse. Aí ele fala nessa parte aqui, ó, no 8. Acerca desse espinho na carne, ele fala assim, ó, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Espinho na carne, que a gente não tem noção do que seja. Mas aí, disse-me, 9, disse-me o Senhor, a minha graça te basta. E essa palavra que me tanto no meu coração é, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na fraqueza. Aí ele comenta aqui, né, como ele estava, vamos revelar uma coisa muito grande para ele, uma coisa enorme, né, que ele não cita aqui, a gente não tem ideia do que seja também. Um dia vai ser revelado, um dia nós vamos saber, um dia nós vamos ter esse privilégio que ele teve também. Aí ele fala, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. Porque mesmo a nossa fraqueza, mesmo a nossa luta, os nossos problemas do dia a dia, que a gente às vezes se sente para baixo, né? É natural, né? Aqui na terra, desse mundo, a gente está, não é todo dia que a gente está bem. Mas mesmo estando assim para baixo, mesmo se sentindo mal, mesmo estando desanimado, mesmo não se sentindo nada, não se sentindo ninguém, mas a gente persegue, persiste e reconhece Pai, reconhece o Filho, recebe e aceita. Existe um privilégio, nós estamos fracos, mas por amor a Ele nós somos fortes. É a nossa fraqueza que Ele aperfeiçoou o poder dEle. Então, isso para a gente aplicar na nossa vida hoje, eu acho importante isso aí. Você ter essa consciência e você ter esse prazer de saber quem é o seu Deus, quem é o seu irmão mais velho, né? Jesus Cristo ofereceu, e quem é a sua posição hoje como filho, né? Você foi adotado como filho, você não é mais criatura, você é filho de Deus. Aí meditando nessa palavra aqui também, me levou também. Por quê? Eu estava meditando da graça, né? A graça que nos é oferecida, e eu estava vendo ontem que o tempo da graça está terminando. Existe um tempo que foi determinado por Deus, né? Nós temos o direito e nós temos assim, o privilégio de acessar essa graça na nossa vida, de receber essa graça na nossa vida. Mas esse tempo vai ter um tempo, vai chegar um dia que vai findar. Aí, por quê? Porque todos pecaram. Quando Adão cedeu, passou para Satanás, assim, obedeceu a Satanás e passou o reino para ele, o reino desse mundo, né? O reino desse mundo é dele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos, falei, né? Romanos 3, 23. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez, graça. Ao favor que nós não merecíamos, porque todos pecaram, nós estávamos destituídos, longe da graça de Deus. Mas pela obra de Jesus Cristo, hoje nós temos acesso. O que separava não separa mais, nós temos esse acesso, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós estamos aqui hoje para fazer memória dEle, lembrar desse ato, lembrar hoje dos pais também, lembrar do amor do Pai, lembrar da entrega do Filho que se entregou, né? E o privilégio que nós temos hoje, porque o que separava já não separa mais. Nós temos esse acesso através de Jesus Cristo, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. E hoje nós fazemos memória dele. Ao qual, 25, ao qual propôs para propiciação pelo seu sangue, Jesus verteu o seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. No 26, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, é hoje. Hoje é o momento de aceitar o Senhor que os jovens. Hoje é o momento de você aceitar, hoje é o momento de você se render, hoje é o momento de você receber. Porque o tempo está acabando, o tempo está finalizando. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus Cristo. Você tem que ter uma fé, você tem que ter uma certeza no seu coração. E essa fé tem que ter uma base. A nossa base é Cristo. O nosso caminho é Jesus. A vida que nós temos para receber está nele. Porque pelo sangue dele, ele já pagou o preço. Então, a palavra que eu deixo para vocês hoje: a minha graça te basta. Temos lutas, temos problemas, temos tribulações, temos provações nessa vida, mas nós temos que ter isso em mente. Nós temos que conhecer quem é o nosso Deus, nosso Pai, o nosso Salvador.